Sérgio na escuta, ligado no povo, firme na rota. Hoje com o tema de vulnerabilidade. Crianças, adolescentes, jovens e mulheres que precisam da proteção do Estado. Com dois convidados importantíssimos, significativos na segurança pública. Tenente Coronel Dirlene, seja bem-vinda. Um prazer ter você aqui comigo. Obrigado, Sanches, obrigada a todos aí. Agradeço o espaço para poder falar um pouquinho do trabalho que o batalhão vem realizando. Agradeço, obrigado pelo convite. O prazer é meu. E também falar com o delegado Kelps. Hoje está na alta cúpula, na gestão da Polícia Civil, mas hoje nós vamos tratar muito sobre atos infracionais de crianças, adolescentes, sobre redução ou não da maioridade penal. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Sanches. Obrigado pela oportunidade de a gente poder desmistificar, né, um pouco do ato infracional, do adolescente, é punido, não é, enfim, e como que a gente tem repercussões práticas também. É uma honra e prazer estar com pessoas significativas e representativas na segurança pública, e principalmente a gente prega isso muito, Polícia Civil e Polícia Militar juntos. Eu, como PRF, via muito reserva de mercado, sempre teve uma força, talvez, querendo aparecer mais que a outra, querendo ter mais importância que a outra. E acredito que um dos segredos, a receita que está dando certo aqui em Goiás, é porque as forças agora, elas, óbvio, cada um tem sua atribuição, mas elas trabalham em conjunto. É muito bom ter vocês dois aqui juntos para que a gente possa bater um papo. E para que a gente possa também te apresentar, você é muito conhecida no meio da segurança pública, mas quem é? A gente fala Tenente Coronel porque é a patente, mas a gente já chama de Coronel, já é uma praxe nossa, né? A Coronel Dirlene, qual que foi sua história na polícia? Quando você entrou? Qual que é a sua turma? O que você fez para chegar até o comando do Batalhão Maria da Penha? Então vamos lá. Eu sou aspirante em 2007, né? Entrei na Polícia Militar em 2005, turma de bacharel em Direito. Quando eu saí da academia, fui para o Batalhão em Anguera. O Batalhão em Anguera ainda era ali no centro de Goiânia. Trabalhei lá um tempo, então lá tive a oportunidade de conhecer a operacionalidade, conhecer ali, era uma época que estava se trabalhando muito com a questão dos lavadores de carro, uma época que a Polícia Militar tinha esse programa, então tive muito contato com esse pessoal. Já trabalhei também na comunicação social da Polícia Militar, então tenho uma noção dessa questão, como a comunicação social é importante na divulgação do trabalho e das ações, principalmente das ações educativas da Polícia Militar. Trabalhei em colégio militar também, então tenho a noção ali de como também é uma polícia comunitária, os colégios militares da Polícia Militar, ainda mais hoje o tamanho que é. Voltei para o batalhão em Anguera como subcomandante, hoje já ali aqui no Areião, né, no centro, já com divisão territorial diferente da época que eu trabalhei como aspirante. Fiquei 1 ano lá no subcomando do batalhão em Anguera. Antes, na época da pandemia, trabalhei no Centro de Assistência Social da Polícia Militar, então naquele momento da pandemia, eu trabalhava na assistência social, onde a gente conseguiu ajudar muitos policiais militares naquele momento de dificuldade, os familiares dos policiais militares, perdemos muitos policiais naquela, né, na pandemia do Covid, então assim, eu tive essa oportunidade de poder ajudar esses irmãos de farda nesse momento tão difícil que foi para a corporação. E já estou há 2 anos e meio à frente do Batalhão Maria da Penha, um batalhão que eu tenho muito orgulho de estar no comando, de ver a expansão que o batalhão vem galgando dentro da Polícia Militar, dentro do Estado. Quando eu assumi, a gente ainda era uma unidade ali no setor Coimbra, hoje a gente tem uma unidade própria, uma sede própria do Batalhão Maria da Penha. Hoje já somos 4 unidades do Batalhão Maria da Penha aqui no estado de Goiás. E nesse período o batalhão, né, a Polícia Militar protagonizou várias frentes nesse combate à violência doméstica. Somos a primeira polícia a ter um batalhão de polícia militar voltado para o atendimento das mulheres, então foi o primeiro, né, o nosso batalhão aqui em Maria da Penha em 2020. Hoje a gente tem um sistema próprio de gestão dessas medidas protetivas, a única polícia a ter esse controle total de todas essas medidas protetivas, a única polícia a ter mais de uma unidade de um batalhão Maria da Penha. Então, estou lá no batalhão já há 2 anos e meio, fazendo um trabalho junto com essas mulheres, junto com a rede, né? Porque a gente não, como se falou aí na abertura, a gente não trabalha sozinho dentro da segurança pública. Então, completei esse ano já 21 anos de polícia. Sou casada, tenho 2 filhas, então, assim, além de tenente-coronel da Polícia Militar, tenho ali 2 crianças que também tenho que fazer a gestão lá em casa, de escola, tarefa, casa, organizar minha casa, o dia a dia ali, a gestão disso tudo.
Então, também tenho minhas atividades físicas, enfim. Então, sou uma pessoa muito tranquila. Quem trabalhou comigo, me conhece, sou bem tranquila. O pessoal fala que passa até uma paz ali para quem está perto, mas com muita vontade de ajudar. A gente vê muito, principalmente nessa pauta que eu estou hoje, as mulheres, e aí a gente, né, vê a necessidade e como esse trabalho faz a diferença quando a gente escuta das mulheres. Nossa, vocês salvaram minha vida, vocês fazem diferença, esse acompanhamento que vocês fazem faz a diferença. Então, eu sou uma pessoa muito grata a Deus por tudo que eu tenho e por todo o trabalho que eu realizo. Que bom. Todo mundo fala que a senhora é muito acolhedora mesmo, muito do bem, mas tem a fama também que para os agressores a senhora não é muito boa, não. Não, e aí com ele já é outra história, né? Já aí a gente já mostra um outro lado quando Certo. necessário, né? E a gente já muda e já faz o que tem que fazer. Eu achei muito interessante, porque eu participei de um curso que era interno da PRF, e aí tinha as lideranças que a gente tinha que se apresentar. E aí todo mundo falava, eu sou formado disso, já fui da parte operacional, e falando da vida como um todo, e 100%, 99% sobre o currículo dela. Eu achei muito interessante falar, sou casado, tenho 2 filhos, porque aí um que estava liderando falou assim, e você? Aí ele falou assim, ó, eu jogo peteca, eu tenho 2 filhos, aí todo mundo deu aquele estranhar, falou assim, mas esse sou eu mesmo. Aqui vocês já conhecem minha vida profissional, mas é muito interessante como a gente, às vezes, se priva de falar do que a gente é de verdade. E eu me senti muito pertencimento nisso, porque eu também sou casado, ontem foi aniversário da minha esposa, eu tava de plantão, ela tá brava comigo, né? E eu tenho 3 filhos também, então a gente tem uma vida por trás da vereança, da polícia também, que é muito importante pra gente. Achei bom conhecer mais um pouquinho da Dirlene como pessoa e não tenente-coronel só. E você, doutor delegado Kelps, como é que foi essa entrada, trajetória sua? É um cara novo aí de rosto aí, de idade, mas já tem um tempo grande aí na polícia, né? Eu tive a graça, assim, sou Kelps, né, filho de um policial militar, uma professora já falecida. Meu pai aposentou como sargento, enfim. E eu, desde quando eu era pequenininho, eu queria ser delegado. Eu lembro que às vezes a gente fez um almoço junto com o delegado Jorge, que morreu num acidente com helicóptero. Eu falava que eu queria ser investigador, igual ele. E aí eu tive a graça que aos 23 anos eu passei no concurso, que aí fui delegado de polícia muito novo. Muito novo. Foi ainda tem um tempo de os 3 anos de prática? Não, então? não tinha, na época não tinha. Eu colei grau e já sabia que eu era delegado, então eu tive essa graça. E aí eu fui para Indiara, fiquei um tempo em Indiara, depois fiquei em Edéia, quase ou menos 5 anos, cuidando daquela região de Edéia, Indiara, Edealina, Jandaia, enfim, Acreúna. E essa aí eu sei muito bem, porque é a BR-060, sim, até que eu cuidei ontem, então eu conheço bem ali. E depois eu tive a oportunidade de ficar 5 anos na DEPAI. Eu fiquei pouco tempo em unidades, eu tenho 12 anos de polícia, então fiquei 5 anos na DEPAI. O que é a DEPAI? Que é a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. Uma delegacia que muita gente não gosta. Eu fui aberto, foi um convite da direção na época, e eu me apaixonei assim, pela DEPAI, porque é uma delegacia mista. Você tem que ser um pouco de pai do adolescente, mas ao mesmo tempo você tem que perceber que seu trabalho ali é mais social. Porque, enfim, tem toda uma questão diferente do regramento para o adolescente. Então, não é... Se você for para o pai querendo que o criminoso, o adolescente, fique ali vários anos preso, você não vai ficar, você vai ficar frustrado. Então, eu acho que lá a gente pega muito essa ideia de agir sem apego aos resultados. Então, a gente fazia o máximo que conseguia, mas com a ideia de ser um pai. E aí eu até me quis aprofundar muito, né? Eu gostei muito da temática, fiz um mestrado em Direito e Políticas Públicas sobre essa temática de adolescentes infratores, né? Adolescentes em conflito com a lei. Foi bastante interessante, a gente pegou muitos dados sociais bem impactantes. Assim, por exemplo, a minha pesquisa, eu analisei a morte dos adolescentes de 16 a 20. Acho que foi 16 a 20. E quem passou na DEPAI e quem morreu. Falei, deixa eu pegar um pouco da história desses adolescentes. E um dado importante, a maioria tinha um pai ausente. A maioria dos adolescentes infratores tinha um pai ausente e a maioria, aí a proporção inclusive maior, daqueles que morreram de forma precoce, tinham mais ausência do pai ainda, né? Em termos gerais, proporcionais. Então, é uma questão social, não é uma questão só criminal, né? Então, a gente, na DEPAI tem esse misto de ser polícia e, ao mesmo tempo, ter esse olhar mais social também. Então, eu fiquei 5 anos lá.
E atualmente estou na gerência de apoio às delegacias regionais e do entorno, um cargo de assessoria ao CPJ, que cuida da parte operacional. Então, em resumo, eu cuido da parte operacional das regionais do interior. A gente tem 22 regionais aqui em Goiás, é a mesma quantidade da Polícia Militar, e aí a gente cuida de 21 regionais, questão de operação, servidores, enfim, questão mais operacional mesmo. Não, fantástico falar isso, porque eu já fico feliz de começar a conversar, porque são vários insights que a gente está tendo, porque você fala de resultado, de querer ajudar os menores infratores, porque você tem que ou ressocializar, ou você reinserir ele na sociedade, ou melhorar a vida dele como um todo, porque ele não vai ficar muito tempo ali também, né? E é a função social do negócio. E a gente está discutindo muito agora do caso Orelha também, que tem que ter a redução da maioridade penal, então tem muitas coisas envolvidas que na prática não é o que a gente vive, né? Então nós vamos ter muito para conversar ainda, porque existem crianças, existem jovens, você coloca também uma parte familiar, que eu acho que é importantíssimo, ter pai presente, família presente, ter uma educação que você acompanhe seus filhos, e você trouxe dados aí do seu mestrado, que isso reflete também no futuro. A gente teve um esculacho essa semana aí de famílias conservadoras, tradicionais, que criam seus filhos com regras e métodos, e a gente realmente percebe que tem resultado no final. Mas é isso. Voltando aqui, Coronel Dilene, eu vi que nós temos o curso de formação de oficiais, CFO, até passei nesse concurso de 2010, fico muito feliz e honrado. Agora aqui em Goiás, na minha época não era só para bacharel em Direito, em Brasília era, eu passei no DF também, mas esse último curso de formação, acredito que foi o primeiro que já teve na grade a inclusão dessa matéria, Maria da Penha. Eu não sei qual que é a proporção de mulheres também que fizeram esse curso. Na PRF tem uma média de 10% a 15%. O último foi 8%, teve um que foi 13% de mulheres, é mais ou menos isso. Então, queria que você falasse um pouquinho qual a importância já de iniciar esse treinamento, essa capacitação da base, né? Que ele entra na polícia e já é capacitado, já é instruído, já é fomentado na base para ele que ele tem que ter uma preocupação com a mulher como um todo nesse batalhão especial. Sim. Hoje, na Polícia Militar, tanto o curso de formação de soldado quanto o curso de formação de oficiais não é na grade, eles fazem um curso à parte dentro do curso. Então, eles já saem, porque a gente tem um curso operacional Maria da Penha. É um curso de 90 horas aulas, que vai preparar o policial militar para atuação nesse combate à violência doméstica. Então, assim, a gente está aproveitando, né, que esse policial já está na academia para a gente já ministrar. Então, ele já sai, além do concurso de formação que ele está ali fazendo, ele já sai com o curso operacional Maria da Penha, que é a única polícia que tem um curso operacional voltado para esse combate à violência, à nossa polícia. A intenção do curso nem todo policial vai trabalhar no batalhão Maria da Penha, mas todo policial vai atender uma ocorrência de violência doméstica. Qualquer policial vai atender, porque a qualquer momento, seja uma unidade especializada, uma unidade diária, vai atender uma ocorrência. Então, eu tenho que saber como que eu vou lidar com aquela mulher, eu tenho que saber que eu não falo com essa mulher na frente do agressor, eu tenho que chamar ela ali num canto, conversar, porque aquele agressor ali, até calado, pode estar intimidando aquela mulher. Então, eu tenho que saber que ocorrência de violência doméstica eu não finalizo no local, eu tenho que dar prosseguimento. Então, assim, a gente pega esse policial militar e faz já, prepara ele para que ele tenha todas essas noções, que ele saiba também que são as violências, porque a gente ainda se depara muito, não, violência contra a mulher é só violência física. Então, a gente tem que mostrar que não, que existem os outros tipos de violência. Então, hoje, 100% do nosso efetivo de formação, ele já sai com o curso operacional Maria da Penha. O show agora, né, o curso de habilitação dos oficiais da administração, eles vão ter uma matéria, eles não vão sair com curso, mas vão ter uma disciplina de 10 horas aula, onde nós, comandantes do batalhão Maria da Penha, que vamos ministrar essa aula para eles. E nosso efetivo, que passa na academia para fazer curso por exemplo, curso de rotan, curso de choque, o curso CAS, né, o de aperfeiçoamento de cabo, sargento,
todos eles têm uma palestra Maria da Penha. Então, lá no curso da Rotan, eles tiveram uma instrução Maria da Penha, para saber lidar com essa ocorrência, saber lidar com a mulher, saber a forma de acolher essa mulher, saber do trabalho do Batalhão Maria da Penha também, porque muitas vezes estão muito focados ali na unidade dele, não sabem ali do trabalho que o batalhão faz. Então, hoje, né, graças ao comando da instituição, graças ao Coronel Câmara, o Coronel Grande, o Coronel Hans, que entenderam, né, tiveram essa sensibilidade, todos os nossos cursos hoje dentro da Polícia Militar tem alguma coisa Maria da Penha, ou é o curso operacional ou é essa palestra para a gente falar um pouco do trabalho e para esses policiais saírem ali. E principalmente, eu falo muito para eles, Sanches, na hora que eu vou conversar com esses policiais, que eu estou ali para falar com eles sobre violência doméstica, eles como policiais e eles também como pessoa, porque eles podem estar sofrendo também dentro ali da casa deles, é uma filha que está num relacionamento, é uma prima, é uma tia. A gente tem casos de policiais militares nossos que são agressores também, então preciso falar com os meus policiais sobre esse tema, sobre vários aspectos. Então isso contribui também, né, eu falar sobre, a gente debater um pouco sobre isso, e principalmente, né, na área de atuação, mas também nossos policiais como pessoa também, porque eles precisam saber identificar. Que fantástico, você falou de várias coisas, né? Você falou que além de você capacitar a pessoa para ela poder ter empatia e saber acolher aquela mulher em vulnerabilidade, você também pode dar capacitação e um conhecimento para que ele tenha sensibilidade e saber que uma pessoa próxima dele também pode estar sofrendo, e além disso, talvez ele mesmo seja um agressor e ele não percebe o quão ele está sendo invasivo, ou com palavras, ou até com fisicamente, para que ele entenda que se ele acha que aquilo que ele está fazendo é mínimo, aquilo está atingindo a pessoa de uma forma... O que aquilo ali pode gerar de consequência para ele, uma suspensão de porte de arma, enfim, várias coisas. Então, assim, a gente tem também que alertar a nossa tropa. E como a gente fala, né, a cada 10 mulheres, 3, 4 mulheres estão sofrendo violência. Então, a gente sempre começa falando assim, ó, pensa aí na sua cabeça, as mulheres da sua família. Agora separa tantas, dessas que você pensou aí, uma dessas 10, separa 4 delas para você me falar quais você deixaria sofrer violência doméstica. Porque isso pode estar acontecendo, né? Isso pode acontecer comigo como mulher, pode acontecer com minhas filhas, minhas irmãs. Então, a gente tem que ter essa consciência também, nesse aspecto também. Perfeito. E a mulher é a base de tudo, tem que protegê-las mesmo. Kelps, vamos lá, esse tema muito sensível de criança e adolescente. A gente, assim, policial, todo mundo quer que a gente fale, pô, bandido bom é bandido morto, a gente lida com traficante, cara de facção criminosa, e é isso mesmo, Goiás está seguro porque bandido aqui realmente não se cria, não tem grandes lideranças aqui, que a polícia tem medo, que a sociedade tem medo, não tem domínio de território, não tem nada. Mas vamos falar também para um tema sensível, porque a gente não pode tratar também um adolescente ali, principalmente infrator e que cometeu crimes, né, bárbaros, como sendo crianças. Mas a gente também tem que ter acessibilidade que são jovens. Então, como que a gente vai abordar isso? Porque, para esclarecer para todo mundo, até 12 anos é criança, não vai para cadeia, não vai para nenhum lugar que ele possa ficar privado da privacidade dele. Então, a gente está tratando aqui de 12 a 18, adolescente, comete ato infracional, e esse aí sim pode ser punido. Como que você visualiza o tratamento que tem que dar para um adolescente de 12 a 18 anos? Porque você tem que ser firme, você tem que dar uma pena justa, só que ali tem casos mais brandos, mais impactantes, bárbaros. Como que é para você olhar para um adolescente e lidar também com uma pessoa em formação, mas que tem que ser repreendida? A lei também não ajuda muito. Como que é essa experiência ali de lidar com essa pessoa nessa faixa etária? É uma experiência peculiar e mista, né? Eu esqueci de me falar também, a doutora falou da vida pessoal, também sou casado, tenho 2 filhos, são pequenininhos ainda, 3, 5 anos. Então, só para esclarecer, então, até 12 anos, a pessoa é criança, considerada criança, mas ela comete ato infracional. Ela não tem uma medida socioeducativa, ela vai ter uma medida de proteção como resultado desse ilícito praticado. Dos 12 ao 18, ela pratica ato infracional também, mas tem as medidas socioeducativas, né? Eu, particularmente, sou contra, assim, qualquer alargamento ou redução da maioridade penal. Por quê? Porque a gente ainda não consegue aplicar direito o ECA.
E eu pego um exemplo simples, por exemplo. Você pegar um adulto e um adolescente. E se eles forem apreendidos, enfim, investigados por questão de tráfico de drogas. Um adulto com tráfico de drogas, sendo a primeira passagem, não fica preso. E aí todo mundo sabe disso. A primeira passagem, ele pode pegar um tráfico privilegiado, enfim, ele vai ficar no máximo de tornozeleira e não vai cumprir a medida na prisão. Já um adolescente, se tiver as condições ali bem definidas, ele pode ficar até 3 anos internados. Se demonstrar que ele tinha relação com organização, que tá realmente, que aquela situação de tráfico está atrapalhando a vida dele. Ele pode ficar 3 anos apreendidos, diferente de um adulto. Então, eu entendo que deveria se aplicar melhor o ECA do que a gente tentar, talvez, jogar tudo numa vala só. Porque é diferente também o crescimento de um adolescente, né? Todos nós passamos por essa idade da adolescência, então é uma idade de descoberta da identidade, uma idade de rebeldia, né? E como eu disse, até o resultado da pesquisa, a maioria dos adolescentes que tiveram mais problemas ali, sociais, não tinham a presença de um pai. É um problema, assim, gritante da família, né? Enfim, dessa falta do pai, dessa falta de apoio, dessa falta da postura de liderança, de limites, né? Que às vezes a mãe sozinha não consegue fazer, tem 1, 2, 3, 4 filhos, tem que trabalhar, não consegue, enfim. Às vezes não é nem pela falta de vontade, é pela falta de força, de potencialidade mesmo de fazer isso, que é o papel do pai, né, realmente. Então, é esse híbrido. A gente tem que ser firme, tem que motivar os policiais para praticarem, doutor, mas não vai dar nada, esse a gente está investigando um ato infracional, mas ele não vai ficar apreendido, mas é a chance que você tem de mostrar para ele que o que ele está fazendo é errado. Talvez uma conversada que ele tenha comigo na minha sala, ou com você, numa intimação, ou uma apreensão, às vezes, com o juiz, isso já muda a vida dele, já direciona o caminho dele. Então, eu acho que o nosso papel é um papel de polícia, de investigação, de procura, mas tem que ter esse cunho social, sabe? Lógico que vai ter situações extremas, por exemplo, questões de adolescentes se envolvendo com latrocínio, com homicídio. É uma situação que é intuitiva. A gente fica com esse senso de injustiça, né? Um adolescente de 17 anos, 16 anos, prática de homicídio, não vai ficar apreendido, né? Enfim, ou vai ficar pouco tempo, né? É uma situação complicada, que a gente poderia discutir, talvez, né? Abranger questões de crimes contra a vida, poderia alargar, reduzir um pouco. Eu acho que aí poderia ser um meio termo interessante. Mas eu acho que o ECA já traz muitas ferramentas que, infelizmente, por falta de recursos, enfim, o Estado ainda não consegue aplicar em sua totalidade. Mas é um misto interessante, assim. Você é um pouco polícia, um pouco pai ali, um pouco... Achei interessante essa comparação. Então, você acha que o ECA ele tem menos oportunidades e fragilidades, talvez, da lei para beneficiar o infrator do que o próprio Código Penal? Porque, assim, outra coisa que a gente pode discutir é a tal da reincidência, da impunidade, porque é isso mesmo. Você prende o cara, hoje prende traficante de droga, 1, 2, 10 vezes o cara não fica preso. Aí a gente quer colocar o menor para essa lei aqui, com o objetivo, óbvio, dele ficar mais tempo preso. Mas a gente já reclama que esse maior não fica preso. Então você me trouxe um fato novo, confesso, que talvez lá não tenha audiência de custódia, talvez lá não tenha alguns benefícios que o Código Penal trouxe aqui, essa política garantista que a gente tem, mas então, realmente, o ECA, ele tem aquele limite, né, de ficar internado 3 anos, que é o máximo, mas se for, talvez uma coisa, um tráfico de drogas, que é horroroso, mas não é um crime contra a vida, não é um homicídio, se o cara ficar 3 anos preso, pra mim tá excelente, né? É uma pena muito boa, que a gente às vezes não vê com o maior. Então você me trouxe um dado excelente, é isso mesmo? É possível, porque é diferente a aplicação da medida socioeducativa não leva em consideração a pena abstrata, leva em consideração a necessidade do adolescente. Por isso que eu falo que a gente não consegue aplicar ainda o ECA na sua totalidade, porque se a gente perceber durante a instrução que aquele adolescente precisa realmente de uma internação, é uma situação que ele vai poder ficar internado, mas a prática não se coaduna com o que o ECA propicia. Porque, por exemplo, no ECA, e isso para o adolescente, existe um princípio que é o princípio do imediatismo. Se ele cometer um ato infracional, eu preciso aplicar uma sanção tão logo possível, porque senão ele vai perder o tempo. Então, por exemplo, tem muitos casos de adolescentes que cometeram atos infracionais com 14 anos. Ele estava com 18, a justiça arquivava. Não tem sentido eu aplicar uma sanção por algo há 14 anos e ele tem 18 já. Então não vai ter efetividade. Porque qual
propósito da medida socioeducativa? Restabelecer a socioeducação, estabelecer o valor desse adolescente. Qual que é o meu papel na sociedade, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Isso que, às vezes, o pai tem essa figura importante, às vezes, fica sendo da polícia, né? Nessas situações. Então, é isso, assim, o ECA tem essa possibilidade, mas em termos práticos a gente não consegue perceber isso. Eu tive um exemplo bem emblemático que me deixou bastante preocupado, assim. A gente pegou um adolescente uma vez, prendeu ele em flagrante, a Polícia Militar prendeu, a gente verificou as situações. Então, tráfico de drogas, 100 gramas de cocaína, uma arma de fogo, informações que ele fazia parte de organização criminosa e morava sozinho. A gente aprendeu, não liberou, lógico, era a primeira passagem, mas mesmo assim a gente não liberou. Chegou no Ministério Público, ele recebeu remissão própria. O que é remissão própria? Perdão, eu te perdoo, toca a sua vida. Eu fiquei indignado com aquilo. Eu acho que esse foi o motivo que me deixou estudar isso aqui e tentar trazer algum dado que mexa no sistema e faça isso mudar. Porque não tem sentido. Ele passa pelo Estado, e o Estado de forma ineficiente, e tem aplicações. O ECA pode muito bem, se for bem aplicado, ter sanções, ter consequências para esse adolescente. E como, enfim, e aí nesse caso foi um caso bastante emblemático. Outro exemplo que a gente percebe a falta de estrutura do ECA, né, prática. As medidas socioeducativas de não internação, né, de semi-liberdade, enfim. As medidas em meio aberto, elas não funcionam, não existem. Então não existe esse acompanhamento do adolescente, ele que poderia estar acompanhando, e, enfim, todo esse processo social que vai reeducar ele para a vida adulta. Então, realmente, eu acho que a gente poderia investir mais no ECA, fazer com que ele existisse e aplicasse em termos práticos, do que tentar reduzir e colocar tudo numa vala comum, que a gente já, como você bem disse, já viu que não funciona tão bem assim. O sistema é tão complexo, né? Porque às vezes a gente tem que melhorar as leis. Aí quando a lei é boa, a gente não consegue aplicar, né? E quando a gente aplica, talvez, a lei, a gente não tem estrutura para que ela seja eficiente. Talvez, o cara tem que ficar preso, mas não tem prisão. Aí não tem lugar e coloca o tornozeleiro e solta. Então, é muito o ciclo que nós, policiais aqui, a nossa parte, a gente às vezes fala que quer enxugar gelo, mas mesmo assim tem que enxugar. Mas a sensação de impotência às vezes é ruim, né? Que você vê que dá para fazer o negócio, mas o sistema como um todo beneficia as pessoas lá, porque não fecha o ciclo, né? Teve essa semana um caso emblemático aí do cara que roubou as joias, entrou lá na loja, roubou, e aí conseguiu pegar o cara confessou, e aí foi liberado. Só que assim, eu tava para soltar um vídeo, só que eu, como policial, eu tendo a ser um cara mais, né, contra totalmente, óbvio, o bandido. Só que nesse momento eu nem sei contra quem que eu vou, porque eu vi que a juíza é garantista, o promotor é garantista também, só que eles também não estão viajando demais. Eles não foram muito lunáticos. O negócio é que eles aplicaram demais a lei e não viram um pouco a sociedade. Mas é complexo o que a gente vê, porque o que tem que mudar mesmo é a imposição de pena mais rigorosa, é você ver que o sistema ele tem que ser feito para que tenha uma aplicabilidade para fechar o ciclo, senão a gente fica aqui, aí prende o infrator, aí prende o homem que bate mulher, mas o ciclo como todo não fecha, a gente sente que a gente não tá resolvendo o problema lá na ponta. Vamos terminar então essa primeira parte da conversa, a conversa tá boa aqui, nós vamos fazer 1, 2 ou 3 aqui. Santos na escuta, ligado no povo, firme na rota, com 2 referências da segurança pública do estado de Goiás, Tenente Coronel Dirlene e Delegado Kelps. Sábado, domingo, 17h30 na TV Capital, no YouTube e principalmente os cortes no Instagram. Bora pra cima.